Abra sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. O tema da mensagem dessa noite é frutos e dons espirituais. Quais são as diferenças? Quais são as diferenças entre os dons espirituais e os frutos do Espírito? Hoje, meus amados, nós não teremos aquela palavra, vamos dizer assim, revelada, Mas vai ser mais um ensinamento bíblico. Mas é como a Bíblia diz em Provérbios 4, 27, Nós não podemos declinar nem para a esquerda e nem para a direita. Retira o teu pé do mal. O que é retirar o pé do mal? É ter uma vida desequilibrada. É pastorear uma igreja de maneira desequilibrada. Tudo aquilo que falta equilíbrio na nossa vida vai fazer mal, não é verdade? Então, nós temos que ter moderação em tudo, tanto na nossa rotina, como também aqui na igreja. A Bíblia é um livro muito rico, tem muitos assuntos para pregar aqui. E se nós queremos realmente crescer no Espírito, crescer espiritualmente, nós temos que, pelo poder de Deus, tentar abordar todos os assuntos aqui na Bíblia, amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, aproveitando que é o tema desse mês, frutos e dons espirituais, Quais são as suas diferenças? Então, primeiramente, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Em algumas versões diz, para o que for útil. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja, conforme o Espírito Santo deseja. Os dons espirituais são distribuídos na igreja conforme a vontade do Espírito Santo e, como diz o versículo 7, para o que for útil ou para um benefício comum. Nós lemos aqui os dons espirituais, e os dons espirituais são 9 dons. E eles são divididos em 3 classes. Os dons vocais, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons de poder, que é o dom da fé, de cura e de sinais e maravilhas. E os dons de revelação, que é discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São 9 dons. Os dons, eles geralmente operam não sozinhos, geralmente eles operam vinculados um ao outro. Dificilmente um dom opera sozinho. Às vezes o dom da fé, ele vai operar junto com o dom de sinais e maravilhas para que aconteça o milagre.
Muitas vezes uma palavra de conhecimento, ela opera junto com o dom de cura para que aconteça o milagre. E assim sucessivamente. As pessoas que têm os dons espirituais, esses dons eles são dados em potencial para as pessoas. E conforme a pessoa vai andando, vai caminhando com Deus, vai buscando a Deus, esses dons na vida dela começam a se tornar mais evidentes. Nenhuma pessoa consegue fluir nos 9 dons espirituais. Alguns teólogos sugerem que o apóstolo Paulo tinha os 9 dons. Mas eu prefiro crer que o único poderoso que conseguiu fluir nos 9 dons foi o nosso Senhor Jesus. Amém? Porque ele tinha o Espírito sem medida. A Bíblia diz que Jesus tinha o Espírito sem medida. E nós temos o Espírito por medida. Então nós não podemos fluir nos 9 dons, porque é algo que o Espírito Santo distribui como Ele quer, conforme a necessidade e conforme o chamado da pessoa no corpo de Cristo. Amém? Agora, diferentemente disso, vamos agora lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Agora aqui é uma outra lista. É a lista dos frutos do Espírito, que por coincidência, assim como os dons espirituais, também são 9. Então, qual é a primeira diferença entre os dons espirituais e os frutos do Espírito? É que os dons espirituais, nós não podemos fluir nos 9 dons. Agora, em relação aos frutos do Espírito, nós devemos fluir nesses dons, ou melhor, nesses frutos do Espírito, nós devemos frutificar todos eles e nós podemos frutificar todos eles. Os dons espirituais, meus amados, fala do poder do Espírito Santo residir no nosso espírito e beneficiar uma outra pessoa. Quando uma pessoa que tem o dom de cura está ministrando, está orando, ela não precisa se esforçar para ter aquela fé para curar, porque as coisas vão acontecer, a cura vai acontecer, o poder de Deus passa por ela e alcança as pessoas e cura as pessoas. Por exemplo, quem já ouviu falar da Kathryn Kuhlman? Uma evangelista famosa na década de 70, lá nos Estados Unidos. Ouviu falar, né, Zé? Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman, ela tinha um dom de cura que funcionava junto com o dom da palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É uma revelação do passado ou do presente, de algo que está acontecendo. Então a Kathryn Kuhlman, ela começava a pregar. Jesus, tal, começava a pregar. Aí, num determinado momento do culto, o Espírito Santo começava a falar para ela: tem uma pessoa no fundo do auditório, do lado esquerdo, que está sendo curada dos ouvidos. Tem uma pessoa na parte direita do auditório, aqui na parte da frente, que está sendo curado de um câncer no fígado. Tem uma pessoa aqui, assim, assim, tal, que está sendo curada disso. Então, a Kathryn Kuhlman, ela não precisava ter fé para crer que as coisas iam acontecer, que a pessoa ia ser curada, que a pessoa ia ser liberta. Por quê? Porque ela simplesmente falava aquilo que o Espírito Santo revelava a ela. Fulano de tal, uma pessoa ali está sendo curada disso, outra pessoa está sendo curada aqui, outra pessoa está sendo curada aqui.
Então, por quê? Porque era algo que vinha direto no espírito dela para ela declarar. Os dons espirituais é o poder de Deus direto no nosso espírito. Os frutos do Espírito, meus amados, é um pouco diferente, por quê? Porque os frutos do Espírito, eles estão ligados à nossa alma. Os frutos do Espírito, eles passam pela nossa alma. Os dons do Espírito é no nosso espírito. Os frutos do Espírito têm a ver com a nossa alma. É por isso que está escrito aqui, ó, alegria, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade ou mansidão e domínio próprio. Todas essas palavras têm a ver com o quê? Tem a ver com a nossa alma. São emoções que estão ligadas à nossa alma. Então, nós podemos e nós devemos frutificar todos os frutos do Espírito. Todas essas virtudes, o amor, a alegria, a paz, a paciência, tudo isso, meus amados, nós podemos e deve fazer parte da nossa vida. Nós não conseguiremos ter os 9 dons, mas nós conseguiremos, nós podemos frutificar as 9 virtudes do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Nós somos chamados para isso. Amém? Nós somos chamados para isso. Nós não podemos, meus amados, nos conformar, né, em viver uma vida cristã, onde esses frutos do Espírito não fazem parte da nossa vida. Um cristão, ele tem que amar, ele tem que ter alegria no coração, ele tem que ter paz, ele tem que ter paciência, ser uma pessoa moderada, né? Uma pessoa benigna. O que é uma pessoa benigna? É uma pessoa tendenciosa a fazer o bem, e não uma pessoa maligna que é tendenciosa a fazer o mal. A bondade, a fidelidade. Em algumas versões, a palavra fidelidade está escrito fé. Por que fé? Porque quem tem fé é fiel, está ligado à fidelidade. A paciência, em algumas versões, está longanimidade. O que é longanimidade? No grego mesmo, essa palavra quer dizer longura de espírito. Ou seja, é aquela pessoa que demora para ficar brava. É aquela pessoa que demora para estourar. Ele até tem aquela mulher que nós chamamos lá de Provérbios a Maria Goteira. Aquela mulher que fica pingando. Mas ele é longânimo. Ele é paciente. E mesmo casado com a Maria Goteira, ele demora para ficar bravo. Quando fica bravo, né? Então, meus amados, a primeira diferença é essa. Nós não podemos fluir nos 9 dons, mas nós podemos e devemos frutificar os 9 frutos do Espírito. Amém? Segunda diferença, os frutos do Espírito trazem mais benefícios pessoais, enquanto os dons benefícios coletivos para o reino de Deus, para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Olha o que diz. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Qual o objetivo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Os dons espirituais, meus amados, ele não traz um benefício para a pessoa. Os dons espirituais, o objetivo dele não é beneficiar aquele que tem o dom, mas é beneficiar
as outras pessoas, é beneficiar o reino de Deus, é beneficiar o corpo de Cristo, é beneficiar aos outros e não a ele mesmo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, é o mesmo texto de manhã, Jamil. 8:5. Olha lá. Houve uma perseguição em Jerusalém, os cristãos saíram de lá e Filipe foi para a cidade de Samaria. Filipe era um dos diáconos de Samaria, ou melhor, em Jerusalém. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. E todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto os homens quanto mulheres. 13. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Amém? Então, meus amados, esse texto, nós vemos de uma maneira muito clara, uma cidade chamada Samaria, que era uma cidade que estava sendo enganada há muitos anos por um feiticeiro, chamado Simão. E todo mundo falava, este Simão é o grande poder de Deus, é um homem importante, é um homem que faz muitos sinais, é um homem que faz muitas artes mágicas. E aquela cidade, ela estava vivendo debaixo desse engano, debaixo desse cativeiro, através de Simão, que enganava a cidade através das suas artes mágicas, através da sua feitiçaria, até que Filipe foi até essa cidade. Meus amados, Filipe, ele era um diácono na igreja primitiva em Jerusalém. Filipe, ele foi um dos 7 escolhidos ali para servir, para servir alimentos para os judeus de origem grega. Então, Filipe, ele não tinha um cargo de apóstolo, ele não tinha um cargo de evangelista, ele não era ungido, separado pelos apóstolos para pregar a palavra, mas na hora da perseguição, muitos cristãos saíram de Jerusalém. E Filipe, ao sair de Jerusalém, ele foi até Samaria. Ele era só um diácono, ele era só um servidor de mesas, mas quando ele chegou naquela cidade, ele começou a fazer o quê? A pregar o evangelho. Começou a pregar a palavra de Deus, começou a orar pelos enfermos, começou a expulsar os demônios, e Deus começou a usar a vida de Filipe. E aquele homem que na verdade nunca foi um diácono, na verdade ele tinha um chamado de evangelista na vida dele, ele começou então através desse ministério fazer o quê? Abençoar aquela cidade. Querido, ainda que você não seja um pregador reconhecido, ainda que você não tenha um cargo na igreja, ainda que você não tenha sido ungido, mas você tem o Espírito Santo, mas você tem a palavra de Deus, mas você tem o Evangelho no seu coração. Então, quando você estiver no lugar onde você percebe que a escravidão de Satanás reina, você deve pregar o Evangelho e Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia!
Os dons espirituais só entram em ação quando a gente entra em ação. Grave isso. Vou repetir. Os dons espirituais só entram em ação quando a gente entra em ação. Enquanto ficar colado na cadeira, enquanto ficar mudo e calado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer na igreja, nada vai acontecer na sua família, nada vai acontecer no seu bairro, nada vai acontecer onde você trabalha, nada vai acontecer em lugar nenhum. Você tem que se levantar. Todo mundo de pé em nome de Jesus. Levanta! Diga assim: eu estou me levantando para pregar o Evangelho, para pegar as boas novas, para colocar um final em todo engano, em todo cativeiro do diabo, aonde quer que seja. Eu vou pregar e o Espírito Santo vai me usar para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Pode sentar. Glória a Deus, irmão Nino. Aleluia! Os dons espirituais trouxeram algum benefício a Felipe? Não. Dali, ele recebeu uma palavra do Espírito. Dali ele foi até a estrada deserta de Gaza. Ali ele prega para o eunuco, né? Para o tesoureiro da rainha da Etiópia, ganha aquela pessoa para Jesus, ele é arrebatado por Deus, e quando ele dá conta, ele está em Azoto, uma outra cidade, e dali ele vai pregando e vai subindo até chegar a Cesareia, onde ele residiu, onde ele fixou a residência e fixou ali a sua família. Mas ele mesmo não recebeu benefício nenhum. Mas a cidade de Samaria e as outras cidades por onde ele passara foram abençoadas através dos dons espirituais que havia em Filipe. Amém? Então, os dons espirituais beneficia ao próximo, beneficia ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Amém? Agora, os frutos do Espírito não. Os frutos do Espírito, meus amados, ele até traz o benefício para aqueles que convivem com você, mas os frutos do Espírito, eles trazem mais benefício para a sua vida do que para os outros. Olha só na Bíblia que exemplo lindo. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Lucas. Lucas capítulo 13, deixa eu ver se é isso. Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. Prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. 39. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. 41. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Amém? Então, Marta e Maria, vendo Jesus ali no seu vilarejo, o que elas fazem? Elas convidam Jesus para entrar na sua casa. Oferece comida, oferece pousada, trata Jesus com toda a honra. Maria mais ainda, fica ali ouvindo os ensinamentos do Senhor. Então o que essas mulheres praticaram? Elas praticaram a bondade,
elas praticaram a generosidade, elas praticaram a hospitalidade, amém? Elas receberam Jesus ali com todo carinho, com todo amor. E Jesus foi embora, e glória a Deus, aleluia, e o tempo passa, e o que acontece depois? Lázaro, irmão de Marta e Maria, fica doente. Uma doença mortal, desenganado pelos médicos. Maria, então, desesperada, envia uma mensagem para Jesus. Vamos abrir lá, João capítulo 10. É isso? João 11, do 1 ao 4. João 11, do 1 ao 4. João, capítulo 11, versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro, olha lá, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E nós sabemos o final da história. Jesus vai até lá, Lázaro já havia morrido há 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro e traz alegria naquela casa novamente, amém? Agora olha só que interessante, meus amados, os frutos do Espírito trouxeram esse benefício para Marta e para Maria. Elas tiveram a liberdade, elas tiveram acesso, elas tiveram essa intimidade para enviar uma mensagem a Jesus Cristo, para que ele orasse por Lázaro, para que Lázaro fosse curado. E por que isso? Porque elas haviam gerado um relacionamento com Jesus, elas haviam gerado uma amizade com Jesus, elas frutificaram no Espírito, né? Elas praticaram a bondade, elas praticaram a hospitalidade, elas praticaram a generosidade, recebendo o Mestre na sua casa, e quando elas precisaram de um socorro de Jesus, estava ali a oportunidade, estava tudo pronto, Jesus atendeu prontamente, meus amados. Eu até anotei aqui, eu escrevi assim, ó, atos de bondade geram amizades, que geram relacionamentos, que geram socorro em tempo oportuno. Amém? Amizades geram relacionamentos, atos de bondade geram amizades, que geram relacionamentos, que geram socorro em tempos oportunos. Nós precisamos entender, meus amados, que o fruto do Espírito é uma semente que nós lançamos. É uma semente que nós lançamos e uma semente que nós colhemos. Nós caminhamos no amor, então nós vamos colher o amor. Nós semeamos a bondade, então nós vamos colher a bondade. Nós semeamos a generosidade, então nós vamos colher a generosidade. Nós semeamos a paciência, então nós vamos colher a paciência. O fruto do Espírito beneficia mais a nós do que aos outros. Alcança os outros também, mas muito mais a nós. Quando eu ando em paz, quem é mais beneficiado? Sou eu. Quando eu ando com o coração carregado de alegria, e não de tristeza, depressão e aquela coisa toda, quem é o mais beneficiado? Sou eu. Quando eu ando na bondade, quando eu ando na paciência, queridos, quem anda na paciência, na longanimidade, não precisa ficar pedindo perdão para as pessoas e não precisa ficar pedindo perdão para Deus. Quem que precisa ficar pedindo perdão para Deus e para as pessoas? Quem estoura, quem grita,
quem explode, aí depois vem o arrependimento, e aí você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Se humilhar, ir lá e pedir perdão. Pedir perdão talvez para a esposa, pedir perdão para o filho, pedir perdão para alguém da igreja, pedir perdão para alguém no trabalho. Por quê? Porque você estourou, né? Ficou nervosinho, perdeu a estribeira. E isso causou um mal para você. Então, andar nos frutos do Espírito é bênção, meus amados, para a nossa própria vida. Nada melhor do que você andar na alegria do Senhor, nada melhor do que você andar na paz do Senhor, nada melhor do que você praticar a bondade. Coisa maravilhosa é você ser uma pessoa bondosa, que pratica a bondade, né? que é benigno, que tem a tendência a fazer o bem, não a fazer o mal. Não é uma pessoa linguaruda, difamadora, caluniadora, que vive fofocando, vive falando mal dos outros. Uma pessoa fofoqueira, quem que ela prejudica? Quem é que é o principal prejudicado de uma pessoa fofoqueira? É ela mesma, né? É ela mesma. Ela fica com fama na família, no trabalho. Cuidado com aquele irmão ali, cuidado com aquela irmã ali, que ó, a língua dele é grande. Você está falando mal de você hoje, está falando mal de alguma pessoa hoje para você, daqui a um tempo ela vai estar falando mal de você para outra pessoa. Não é assim que funciona? Nós somos mal afamados, muitas vezes, porque nós não frutificamos no Espírito. Então, os dons espirituais, o chamado de Deus, beneficia os outros. Os frutos do Espírito beneficia você mais do que qualquer outra pessoa. Amém? Terceira diferença. Os dons espirituais não interferem na salvação, mas os frutos do Espírito, sim. Porque se você não estiver frutificando no Espírito, estará frutificando na carne. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismo, e inveja, bebedeiras, orgias, aí vem coisas semelhantes a essa. Não está claro aqui na Bíblia. Tem muitas pessoas que falam, pastor, mas não está claro na Bíblia se é pecado ou não, mas é semelhante. Está vendo como que a Bíblia não deixa ninguém sem resposta? Mas não está claro na Bíblia, mas é semelhante. E coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Meus amados, os dons espirituais, não costumo usar óculos. Os dons espirituais não interferem na nossa salvação. Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor, eu recebo um chamado da parte de Deus para ser um pastor. Aí eu começo a observar o pastor Narciso, o trabalho dele, começo a observar as ovelhas dando trabalho para ele, começo a observar como é a vida daquele homem,
E eu digo, Deus, eu prefiro continuar no ministério de apoio. Lidero uma supervisão, célula, até lidero aí, continuando aí no Ministério de Libertação, culto da vitória de quinta-feira, mas pastorear uma igreja eu não quero. E eu continuo buscando a Deus e continuo servindo a Deus no ministério de apoio à igreja, e não um pastor propriamente dito. Continuo na santidade, continuo na oração, continuo na fidelidade. Pergunto eu vou perder a minha salvação, sim ou não? Eu não vou perder minha salvação. Quando Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom que há em Timóteo, em nenhum momento na carta a Timóteo, Paulo fala que Timóteo vai perder a salvação. Então, os dons espirituais, o chamado de Deus, ele não interfere na nossa salvação, desde que nós permaneçamos fiéis a Deus. Embora eu acho muito difícil uma pessoa que tem um claro chamado na vida dela, e ela dizer não para esse chamado, para esses dons, né? Para aquilo que Deus tem para a vida dela, eu acho muito difícil uma pessoa ser completamente feliz quando ela diz não para o chamado de Deus na vida dela. Eu acredito que é muito difícil a pessoa ela ser plenamente feliz, ela conviver com isso, sabendo que Deus tem uma missão, sabendo que Deus tem algo para a vida dela no reino, e ela prefere, né, continuar a sua vida normal, crendo em Deus, crendo em Jesus como Salvador, mas não exercendo aquilo que Deus, né, planejou para ela. Eu lembro que uma vez eu li no livro do Kent Hagin a história de um jovem evangelista, que ele estava relutando contra o chamado de Deus, tal, e o Espírito Santo falando ao coração dele, tal, que queria que ele fosse para a China. E ele não queria ir para a China de jeito nenhum. E ele orava a Deus e falava para Deus, Deus, eu não quero ir para a China, eu não quero ir para a China, eu não quero ir para a China. Só que chegou um momento da vida dele que aquilo se tornou meio que um peso espiritual insuportável. E ele pegou e rasgou o seu coração para Deus e disse, Deus, mesmo que o Senhor queira me mandar para a China, não importa, eu aceito o chamado. E aí o que aconteceu? Ele não foi para a China. Ele ficou ali nos Estados Unidos, pregando ali nos Estados Unidos. Foi usado por Deus, foi uma bênção. Mas ali ele nem saiu para viajar para outro país, para lugar nenhum. Ele ficou ali nos Estados Unidos, na terra dele. E depois de um tempo, Deus falou para ele, eu não queria que você fosse para a China. Eu só queria que você tivesse disposto a ir para a China se fosse necessário. Né? Então, meus amados, os dons não interferem. Agora, os frutos do Espírito, ou melhor, a falta dos dons, a falta dos frutos do Espírito, interfere sim na nossa salvação. Queridos, Jesus nos chamou para uma transformação de vida. Aquele que bebe, não beba mais. Aquele que furtava, que não furte mais. Aquele que era mentiroso, que não minta mais. E a Bíblia, meus amados, é o seguinte, uma das regras de interpretação da Bíblia é o seguinte, quando algumas doutrinas, alguns textos aparecem repetidamente na palavra de Deus, é porque é importante. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e nós vemos alguns textos repetidos em várias cartas, em vários livros, é porque é algo importante, é porque é algo que nós temos que atentar para a nossa vida. Então, nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Gálatas,
uma lista de frutos da carne, e depois ele diz: vos previno, como já vos preveni antes, né, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não frutificar no Espírito interfere na minha salvação. Mas pastor, eu sou justificado pelo sangue de Jesus, eu sou batizado no Espírito Santo, então ande como tal. Olha só, como que esse assunto é importante para o Senhor. Abra sua Bíblia junto comigo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E ele continua: nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Está claro, está aqui. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, queridos? Vocês percebem como é parecido um texto com o outro? Percebem? Agora olha lá, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 9. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, do alto, do céu, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai. Quem tem que eliminar? Nós. Lembra que os frutos do Espírito estão mais ligados à nossa alma, então é nós que temos que eliminar. Pelo poder do Espírito Santo. Eliminai vossas inclinações carnais. Aí vem a lista de novo. Prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Olha lá, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Mas Deus é amor, pastor. Deus é amor, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Mas um dia a ira dele vai se manifestar sobre os desobedientes. Não é eu que estou falando, querido, é a Bíblia. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo, da raiva, do ódio, da maldade, olha lá, da difamação, palavras indecentes do falar. Meu querido, eu vou repetir de novo, eu não aceito membro da Cristo Salva falar palavrão. Palavra chula, palavra de baixo escalão, ou o teu linguajar é santo ou é profano. Nós temos que nos moldar, meus amados. Como pode uma boca que fala em línguas? Como pode uma boca que adora a Deus? Como pode, lábios que oram, que buscam o Senhor,
e ao mesmo tempo fala um monte de palavrão quando está nervoso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem, olha lá, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Jesus enviou, Deus enviou Jesus para nos salvar. Deus enviou Jesus para nos dar a salvação. Deus derramou do seu Espírito Santo para nos renovar, segundo a imagem de quem? Daquele que o criou. Nós fomos chamados para ser a imagem e a semelhança de Deus. O nosso referencial é Cristo. O nosso referencial é Deus. Ele é o nosso padrão de comportamento. Mas não para por aí, meus amados. Porque esse assunto é importante. Diga, esse assunto é importante. Até no final da Bíblia, Deus manda mais um recadinho. Apocalipse, olha até onde vai. É tão importante que Deus vai até o Apocalipse. Apocalipse 21, 7. Aquele que vencer, herdará essas coisas. Aquele que vencer o quê? Venceu o pecado. Aquele que vencer o quê? Venceu o diabo. Aquele que vencer o quê? Vencer as tentações. Eu serei Deus, serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aí vem, de novo. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aonde estará também Satanás, a besta e o falso profeta. Então, meus amados, vocês percebem como é importante esse assunto? Vocês percebem, meus amados, a urgência de nós trabalharmos o nosso caráter, a urgência de nós trabalharmos o nosso estilo de vida, a urgência de nós trabalharmos, naquilo que os nossos lábios proferem, a urgência de nós entrarmos nesse processo de santificação, de transformação. Nós somos chamados, queridos, para frutificar no Espírito. Nós somos chamados para ser transformados. Jesus olha para mim, Jesus olha para você e Ele procura frutos. Ele procura frutos. Certa feita, Jesus estava indo para Jerusalém. No meio do caminho, ele encontra uma figueira. E aquela figueira estava com uma folhagem exuberante. Não era tempo de figos ainda, mas quando a figueira está frutificando, a folhagem dela muda e a folhagem dela fica exuberante. Então, quando Jesus viu aquela figueira com aquela folhagem, aquelas folhas todas, aqueles galhos viçosos, ele pensou, essa figueira já tem fruto. E quando ele vai até a figueira procurando fruto, ele não acha. Aquela figueira tinha uma aparência de que estava bonita, frutificando, mas quando Jesus foi procurar o fruto nela, não achou nada. E o que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. E quando passaram no outro dia, no mesmo lugar, Pedro falou, veja, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus procura frutos em mim, Jesus procura frutos em você. Nós não podemos ter aparência de que estamos frutificando, quando na verdade não há nada em nós para oferecermos a Deus.
Porque, em primeiro lugar, os nossos frutos são para Deus. Existe uma outra parábola também, quando Jesus fala do pecado dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus próprios sacrifícios. E o povo começou a falar, esses galileus eram muito pecadores, porque olha só o fim desses homens, Pilatos matou eles e misturou o próprio sangue deles no sacrifício que eles estavam fazendo. E Jesus falou, não, eles não são mais pecadores do que todos, não. Porque se na verdade todos vós se não se converterem de verdade, todos serão condenados. E ele começa a contar a parábola de uma figueira que estava plantada no meio de uma vinha. E a Bíblia diz que o dono da figueira, ele vai até a figueira, ele vai até o viticultor e fala, há 3 anos que eu procuro frutos dessa figueira, e eu não encontro, porque ela ocupa inutilmente ainda a terra. Olha o que Jesus fala. E o viticultor intercede a favor da figueira. O agricultor, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma vala ao redor dela, eu vou colocar mais adubo, e vamos ver se ela frutifica, vamos esperar mais 1 ano. Se daqui 1 ano ela não frutificar, nós metemos um machado nela. Diga assim, o meu tempo para frutificar é a partir de agora. Desde o dia que eu aceitei a Jesus como Salvador, também chegou o tempo de eu começar a frutificar. Então, queridos, vamos frutificar os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Os frutos do Espírito, a ausência deles na nossa vida interfere na nossa salvação. Dons espirituais não, mas os frutos do Espírito interferem na nossa salvação, como nós lemos aqui em vários textos da Bíblia. Porque quem não frutifica no Espírito, frutifica onde? Na carne. Não tem meio termo. Ah, eu não faço o bem nem o mal. Por quê? Você morreu? Não existe mais? Né? Como é que é esse negócio? 4º e último, diga aleluia. Nossa, magoou o pregador agora. Tá vendo, Zé? A gente se esforça, se mata, se esfola, e é isso que a gente ganha. Aleluia, não estão vendo a hora que acabar esse culto. 4º e último ponto. Eu vou desenvolver aqui. Hora boa para mim frutificar no Espírito, né? Eu amo, eu perdoo esse irmão, eu oro para que Deus abençoe 100 vezes mais a vida dele, em nome de Jesus. Vendo? Isso é que é frutificar no Espírito. Vamos lá. 4º e último diz assim, como frutificar no Espírito? Como? Em primeiro lugar, você tem que mudar a sua natureza. 1 João capítulo 3, versículo 9, acompanha comigo. 1 João 3,9 diz assim, aquele que é nascido de quem? De Deus, não peca habitualmente. Em outras versões diz, não vive no pecado, pois a semente de Deus, a semente divina, a essência do Senhor, a natureza divina, aleluia, permanece nele, e ele não pode continuar no... Olha como que o texto é enfático, meus amados. Ele não pode continuar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Oh, glória a Deus. Ele não pode permanecer no pecado porque ele é nascido de Deus.
para mim frutificar no Espírito, para mim frutificar para o Senhor, o primeiro passo é mudar a minha natureza. Ou seja, sair, se despojar da natureza adâmica e receber a natureza divina. Um pé de limão não vai conseguir frutificar laranja. Amém? A natureza dele é frutificar limão. Ele é um pé de limão. Não tem, é limão e acabou. Não tem como alguém que não nasceu de novo ainda, que tem a natureza adâmica, que tem ainda a natureza carnal nela, frutificar no Espírito. Não tem como. Se você é pé de limão, você é pé de limão. Agora, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, a partir do momento que eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do Salvador, eu preciso de Jesus na minha vida, e eu falo, Deus, entra no meu coração, eu confesso Jesus como meu Salvador, aí o que acontece? Acontece o milagre do novo nascimento. E aí eu deixo de ser nascido do seu Arthur e da Dona Maria para ser o quê? Nascido de Deus. Aqui na terra, está lá na identidade, filho de Arthur Aparecido Cúpari e Maria José Lopes Cúpari, mas a minha identidade espiritual é nascido de Jeová. Olha eu, pentecostal. Quem já tem a natureza divina aí, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Então você já pode frutificar no Espírito. Só que a árvore, quando ela nasce, nós, quando nascemos, nós já nascemos adulto, grandão, fortão, não. A árvore, a semente divina, aquela árvore, aquela plantinha que está nascendo, ela precisa de alguns cuidados para ir crescer. E o primeiro cuidado que ela precisa, o que é? É a água. A água é um dos símbolos tradicionais do Espírito Santo na Bíblia. João capítulo 7, versículo 37 e 39. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. 39. Ele disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós precisamos da água, nós precisamos do Espírito Santo em nós, nós precisamos mergulhar, nós precisamos orar, nós precisamos entrar na presença dele diariamente, nós precisamos nos lavar e beber dessa água constantemente para crescermos, no Espírito e frutificarmos no Espírito. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo e praticar a oração em línguas. Nós temos que ter comunhão com Deus, oração, e buscar o Senhor, e mergulhar nessas águas, e beber dessas águas. Nenhuma planta sobrevive sem água. O ser humano não pode ficar mais do que 3 dias sem água. Toda árvore, para frutificar, precisa da água. Diga assim: eu preciso beber mais do Espírito Santo na minha vida. E em terceiro lugar, toda árvore precisa do quê? De adubo, de nutriente, de alimento, para ela crescer. Jesus falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, o alimento, o nutriente que nós precisamos para crescer e frutificar no Espírito. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção. Jesus falou assim: toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não estamos falando aqui de letra. Paulo falou: a letra mata. Um monte de gente se enroscando, falando besteira, abobrinha, vivendo coisa que não tem nada a ver com Deus, porque a letra está matando.
O que é a palavra que sai da boca de Deus? É a palavra revelada. É aquela palavra que você lê, que toca no teu coração. Você não tem que ler a Bíblia para ser o conhecedor da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para Deus falar com você através da Bíblia. Você não tem que decorar, você tem que ler e perceber que Deus está falando com você. A palavra que sai da boca de Deus, ela não para na teoria. A palavra que sai da boca de Deus, ela não para no nosso cérebro. A palavra que sai da boca de Deus, ela desce no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito e transforma. Sabe qual a dificuldade da maioria? Ainda estão na teoria. Ainda não estão ouvindo a palavra que sai da boca de Deus, que atinge em cheio, pá, o nosso coração. Porque quando Deus fala, o homem se prostra, o homem emudece, a sabedoria e os argumentos, eles caem por terra, e nós somos transformados. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.